O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, afirmou numa coletiva de imprensa que pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para colocar em votação o projeto da Lei do Marco Legal das Garantias. A Berenice Leite, que tem informações agora, ela antecipou esse assunto também um pouco antes aqui na abertura do Prós e Contras. Berenice, bem-vinda uma vez mais. Oi, Piotr. Obrigada. Mais uma vez, boa tarde a todos. Olha, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também ministro do Desenvolvimento revelou à imprensa que fez uma ligação para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para pedir, então, que ele coloque na pauta de votação, na pauta da sessão do Senado, a questão do marco regulatório das garantias, que trata diretamente, né, do estabelecimento de normas, formula normas para empréstimos em instituições financeiras e estabelece critérios aí em relação aos bens que são dados como garantia, como caução no caso de não quitar esta dívida. Esta proposta, esse projeto de lei que já foi aprovado no ano passado aqui na Câmara dos Deputados, divide opiniões, mas a maioria dos parlamentares aqui na casa decidiram aprovar e agora ela está parada no Senado, por isso o pedido do vice-presidente Geraldo Alckmin. A Câmara dos Deputados, inclusive, na época, quando aprovou este PL, disse que acredita, né, que será uma forma de diminuir a inadimplência e também isso pode, de certa forma, auxiliar aí para que as pessoas, já que essa proposta estabelece que um mesmo bem, ele pode ser utilizado como penhora em diversos tipos de financiamento. Existe um contraponto, inclusive, da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que não era a favor, que não é, na verdade, a favor da aprovação desse projeto de lei, pois eles acreditam que isso vai prejudicar o setor produtivo no sentido da empenhorabilidade do bem da família. Mas Geraldo Alckmin, né, que desde o ano passado atuou na coordenação aqui da equipe de transição, né, do governo de transição, agora pede aí que o senador e presidente do Senado coloque na prioridade aí para que o Senado aprove então o marco legal das garantias. Vamos ver o que ele disse. Eu acho que esse é o bom caminho para a gente poder superar aí desafios, fazer reformas estruturantes e o Brasil poder crescer mais. Bom, e além disso, aproveitando esse encontro de Geraldo Alckmin no dia de ontem, ele se reuniu com o setor produtivo, como eu já havia dito, né, o pessoal da indústria, empresários do setor de indústrias, de serviços, do agronegócio, e ele foi questionado também com relação às emendas de relator, que foram extintas no final do ano passado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas na verdade o dinheiro não ficou perdido, né? Parte dele foi destinado aí para os ministérios, então na mão do governo, que agora, de certa forma, negocia aqui no Congresso com os deputados de primeiro mandato para que eles possam participar da distribuição de recursos, já que no final do ano passado eles não estavam aqui para participarem da lei de diretrizes, né, do orçamento de 2023. Então, isso vem sendo criticado de certa forma, porque o governo poderia estar negociando até mesmo a aprovação de projetos de seu interesse em troca desses recursos que os deputados de primeiro mandato podem destinar aí para suas bases eleitorais. Geraldo Alckmin disse que não vê nada de errado nisso, que os deputados e senadores devem mesmo participar da destinação de recursos, desde que haja transparência. O que Geraldo Alckmin disse que mais se preocupa nesse momento, Piotr, é com a aprovação das medidas provisórias, já que existe ainda um impasse entre Câmara e Senado em relação às comissões mistas. Vamos acompanhar, inclusive, o que ele falou a respeito dessas MPs. Eu fui constituinte, como também o presidente Lula, e nós colocamos na Constituição brasileira a medida provisória. O Estado moderno precisa ser rápido, precisa ser ágil, não pode às vezes ficar esperando. Então, para medidas de extrema relevância e urgência, você pode fazer a medida provisória. Esse é um instrumento de um Estado moderno.
Geraldo Alckmin, então, sinalizando que quer mais agilidade por parte aqui do Congresso Nacional, até porque essas medidas provisórias do governo Lula precisam ser aprovadas, algumas delas até o dia 1º de junho. São MPs que mexem diretamente com a estruturação do governo, a criação de ministérios, a manutenção de benefícios sociais como o Bolsa Família e também o programa Minha Casa Minha Vida. Fato que já existe aqui uma movimentação para escolher os relatores, mas ainda não existe nenhuma sessão de fato marcada para que sejam analisadas essas MPs. O que o presidente do Senado já confirmou é que a sessão do Congresso, que inclusive, Piotr, vai ter a possibilidade de ler o requerimento para a abertura da CPMI do dia 8 de janeiro, a data para a sessão no Congresso está marcada para o dia 18 de abril e a gente vai seguir acompanhando tudo de perto por aqui.